Salve, meu aluno querido, minha aluna querida, tudo bem com você? Meu nome é Luiz Fernando Carvalho, professor de Língua Portuguesa e de Redação, e nós estamos aqui hoje mais um dia sob o olhar sanguinário do vigia para corrigir a prova da Polícia Penal de Minas Gerais. E se você for uma pessoa normal, gente, for uma pessoa normal, se você não for aquele pessoal chato lá que estuda letras portuguesas, povo que gosta de texto abstrato, povo que gosta de poema, de literatura, etc., provavelmente, meu brother, provavelmente você achou essa prova uma bosta, né? Que prova foi essa, gente? Que prova foi essa, né? Você teve dois textos lá completamente nada a ver. Aquele texto um, velho, o que que é isso daquele texto um, né? Então, um texto completamente subjetivo, muito nada a ver, muito difícil de ser analisado. O texto 2 também era difícil, mas é relativamente mais tranquilo, né? Ele é mais, apesar de ser muito subjetivo, ele versa sobre um conteúdo mais concreto. E a gente teve ainda a redação, né? Que tema de redação foi esse, hein? Que tema de redação foi esse da prova? Então, provavelmente pegou muita gente de surpresa mesmo. E se você quer saber como que é feita a resolução dessa prova, fica aqui comigo, pega seu cafezinho, pega seu Rivotril, o que que for, porque depois dessa prova dá pra ficar doido, que nós vamos corrigir essa provinha agora pra você, tá bom? Então, vem aqui comigo que nós vamos começar. Lembrando que a gente está corrigindo aqui, ó, a prova A, tá? Se aqui for a prova de vocês, agente de segurança penitenciária, polícia penal, 5 horas de duração. Muita gente reclamando que não teve tempo de fazer a prova toda e fazer a redação, né? Então, isso aí foi um grande dificultador, né? A questão do tempo. Mas beleza, vamos lá. É assim mesmo, gente. Vida de concurseiro é foda. E aí a gente tem o nosso textinho número um, essa grande desgraminha aqui, ó, que é difícil, viu? Esse texto aqui, falando na moral com vocês, eu não imaginava que a prova cobrasse um texto com essa complexidade que teve, tá? Não imaginava. Então, vamos tentar dar uma luz aqui, né? Uma luz aqui nesse texto. Ó, primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer ao se ler um texto, né, uma prova de interpretação de texto, lembrando que é nessa prova aqui da Selecom, ela foi mais ou menos, digamos assim, ela foi o esperado dela em relação ao número de questões de interpretação de texto e de gramática, tá? Se você pegar um apanhado de todas as provas da Selecom, você vai ver que a Selecom ela não é constante nas provas. Não é constante em relação a quê? Tem prova da Selecom que tem 10 questões, tem prova da Selecom que tem 20, tem prova da Selecom que tem 14, tem prova da Selecom que tem 12. Então ela muda muito a questão de quantidade de questões na prova dela. Mas ela geralmente mantém o mesmo padrão de número de questões de interpretação de texto e de gramática. Geralmente esse padrão é de 60% de texto e 40% de gramática, tá? Isso foi uma das informações importantes que nós fizemos aqui no curso de português voltado para a Selecom, tá? O Descomplicando, e também no último aulão de véspera, tá? No último aulão de véspera eu expliquei isso para os alunos, tá? Falando que provavelmente você teriam 4 questões de gramática, que é justamente o que acontece nessa prova. Bom, falei ainda, gente, falei ainda, muito importante isso. Falei também que a Selecom ela não viria com a mesma pegada da prefeitura de Cuiabá, por exemplo. Né? Se você pegar as provas da Selecom, você vai perceber que as provas da Selecom geralmente são provas pequenas, prova de prefeitura de não sei aonde, prefeitura de tal lugar. E como essa prova ela tem um viés estadual, né, estatal, são muito mais pessoas fazendo a prova. Automaticamente a banca tem que eliminar muito mais gente, né? Então a gente teve aí cerca de 84, 86 candidatos por vaga, se eu não me engano, né? Muita gente por uma vaga. Teve 200 e poucos mil inscritos nessa prova. Então, sim, a banca ela teve que fazer um recorte muito grande. Por isso que eu imagino que tenha vindo essa complexidade da parte de língua portuguesa, tá? Mas enfim, indo aqui ao nosso texto, ó, indo aqui ao nosso texto. É um texto que chama A Resistência. Né? É um trecho de um texto, na verdade, A Resistência. E aqui esse texto é de uma pessoa que chama Julian Fuchs. Julian Fuchs. Né? É da Companhia das Letras e extraído da A Resistência. Então esse aqui, gente, é um texto literário, uma obra literária. É diferente de realizar a interpretação desse tipo de texto para a interpretação de, por exemplo, uma reportagem, uma notícia, né? A reportagem, a notícia, um artigo de opinião são textos mais fáceis de serem interpretados. E esse tipo de texto que a gente tem aqui, ele é mais subjetivo. Ele não segue uma linearidade crônica, ele não segue dados, acontecimentos, não. Vai do subjetivo e cada autor tem seu estilo, o que dificulta um pouco a interpretação, tá? Mas aí vamos dar uma lida nele aqui rapidinho, só para vocês entenderem como é que é. Então vamos lá. Isto não é uma história. Isto é história. Deixa eu até aumentar um pouquinho o zoom aqui para nós. Rapidinho aqui.
Isso. Aí a gente tem assim, ó. Isto não é uma história, isto é história. A gente vai ter uma questãozinha sobre este elemento aqui, tá? A gente vai ter uma questãozinha que é a questãozinha número 1 dessa prova, vai falar sobre isso. Repare aqui, ó, que eu tô falando isto não é uma história, isto é história. Então, na segunda repetição, eu suprimi aqui o artigo indefinido, né? Isso não é uma história, isso é história. Né? E aí a questão número 1 vai perguntar qual é o sentido disso aqui. Mas vamos dar uma analisada. Aí você tem de novo uma repetição, ó. Isto é história. E, no entanto, quase tudo o que eu tenho ao me dispor é a memória. Noções fugazes de dias tão remotos, impressões anteriores à consciência e à linguagem, resquícios indigentes que eu insisto em malversar em palavras. Tá? Esse tipo de texto, como que eu sugiro que você leia, tá? Como que eu sugiro que você leia? Vá dando uma pausazinha. Faça aí a leitura em Savoring, que eu ensinei no curso. O que que é leitura em Savoring? Luiz, nunca fiz o curso, não tenho a mínima ideia o que que é leitura em Savoring. Leitura em Savoring é você ler um pedacinho, dar uma pausa, analisar esse pedacinho e interpretar esse pedaço. Você somente vai para a próxima parte a partir do momento que você entende o que você leu aqui agora. Porque senão você vai lendo de uma vez, aí você já não entendeu a primeira parte. Depois você vai chegar na segunda, você já não vai ter entendido também. Vai chegar na terceira, seu texto já está viajando. E aí, em vez de estar pensando sobre o texto, sua atenção fica dissipada. Sua atenção está lá no ventilador da sala, fica rodando lá e fazendo tec, 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 tec. Tá lá no inspetor da sala que só fica batendo papo. Né? Tive alunos que reclamaram que os próprios inspetores da sala estavam conversando um com o outro, né? Então, assim, é importante que você faça a leitura em seio. E aí, o que que é essa leitura em Savior? É isso daqui, ó. Vamos tentar interpretar o que foi dito aqui nessa primeira parte do texto, ó. Isto é história, e no entanto, quase tudo o que eu tenho ao meu dispor é a memória. Então é uma pessoa que está tentando contar uma história, só que ela só se dispõe da memória. Né? São resquícios indigentes, ou seja, palavras negativas, ó, que insistem em malversar em palavras. Esse trecho aqui quer dizer o seguinte: quer dizer que você tem uma pessoa que está tentando contar uma história, mas ela apenas tem a memória, né? Então, a pessoa está tentando contar uma história, mas ela só tem a memória para ajudar ela. Então, ela conta uma história a partir da sua própria memória. É um texto, então, subjetivo. É um texto intimista. A gente não sabe ainda qual é a história que vai contar, mas ela vai pegar a partir da memória, provavelmente de uma situação que aconteceu com ela. Só tomar meu copozinho de água aqui. Vamos lá. Não se trata aqui de uma preocupação abstrata, embora de abstrações eu tanto me valha. Procurei meu irmão no pouco que escrevi até o momento e não o encontrei em parte alguma. Aqui, basicamente, é a ideia principal do texto, ó. Essa pessoa, né, a autora do texto, tá procurando o irmão no pouco que escreveu. Ou seja, procurou no pouco que escreveu e ela estava escrevendo com base na memória. Ela está procurando o irmão dela na memória. Mas o que que acontece? Ela não está encontrando o irmão dela em parte alguma na memória. Ela quer escrever uma história sobre o irmão, mas não consegue. Aparentemente é isso. Ele continua. Alguma ideia talvez lhe seja justa, alguma descrição porventura o evoque. Dissipei em parágrafos sinuosos uns poucos dados ditos verídicos, mais nada. Então está contando a história do irmão dela. Não se depreenda dessa observação desnecessária, ao menos por enquanto, a minha ingenuidade. Então o que que ela está pedindo aqui, ó? Fala assim, desta observação aqui, não entenda que eu sou ingênuo. Ó, tá falando assim, eu não sou ingênuo, eu não sou uma pessoa inexperiente, eu não sou uma pessoa que não sabe o que faz, eu não sou ingênuo. Ó, eu sei que nenhum livro jamais poderá contemplar um ser humano. Então, ela tá tentando evocar a lembrança, ela tem a memória, ela quer lembrar do irmão e ela quer escrever uma história sobre o irmão dela com base nas memórias. Só que ela não encontra o irmão dela. Ela não encontra o irmão dela. E ela fica frustrada em relação a isso, né? Não encontra. E aí ela começa escrevendo falando que não, que para o leitor não achar que ela é ingênua, que ela sabe que simplesmente ao se escrever um livro não necessariamente contempla o ser humano por completo, né? Então, nenhum jamais constituirá em papel e tinta sua existência feita de sangue e de carne. Então não tem como eu descrever um ser humano em sua exatidão num livro. Mas o que digo aqui é algo mais grave. Não é um formalismo literário. Falei do temor de perder meu irmão e sinto que o perco a cada frase. Então ela vai, a cada parte, ela vai perdendo o irmão dela porque ela não se lembra mais do irmão. É isso que ela está querendo dizer.
Segundo parágrafo. Por um instante me confundo, esqueço que também as coisas precedem as palavras, que tratar de acessá-las implicará sempre novas falácias, e, como antes pelo texto, parto por este apartamento à procura de rastros do meu irmão, atrás de algo que me restitua sua realidade. Então, ela está explicando mais ou menos como que funciona o processo dela de tentar lembrar do irmão. Então, ó, ela se confunde. Ela esquece que as coisas precedem as palavras. Então, assim, escrever sobre o irmão é mais difícil do que parece, porque você conhecer é uma coisa concreta, você conhece. A gente não precisa passar isso para o papel, as coisas simplesmente são. Mas quando você tenta pegar a essência do que é o irmão dela e levar para o papel, isso já fica mais difícil. É isso que ela está querendo dizer. E isso sempre, tentar acessar, implica novas falácias. Falácias são mentiras, argumentos mentirosos. E como antes pelo texto, parto por esse apartamento à procura de rastros por meu irmão. Então, ela agora, ela tá indo atrás do próprio apartamento, caçar alguma coisa que lembre de fato o irmão dela, que não seja memória. Porque a memória é falaciosa, a memória é falsa, e ela quer escrever uma história verdadeira sobre o irmão dela. Então, ela não pode confiar muito na memória. Ela tá tentando trazer algo concreto. E ela continua. Não estou em sua casa. A casa dos meus pais, onde eu imagino fechado no quarto. Não posso bater a sua porta. Então não tá na casa dos pais, ela tá em outra casa. Milhares de quilômetros nos separam. Um país inteiro nos separa. Mas tenho a meu favor o estranho hábito de nossa mãe lhe deixando pelas casas da família objetos que nos mantenham em contato. Então são esses objetos, essas lembranças que ela tá tentando trazer para conseguir escrever sobre o irmão. Que ela tá longe do irmão, então não tá no mesmo lugar. Neste apartamento de Buenos Aires, ninguém mora. Então nem mesmo ela mora no apartamento de Buenos Aires, não é uma casa. Ela tá se sentindo sozinha, provavelmente. Desde a morte de meus avós, ele é só uma estância de passagem, encruzilhada de familiares distantes, distraídos, apressados, esquecidos da existência dos outros. E aí ela encontra um álbum de fotos cruzados na estante, largado no ângulo exato que o faça casual. Tenho que virar algumas páginas para que enfim me assalte o rosto do meu irmão. Então repara, ela estava no apartamento à procura de rastros do irmão, acha um álbum de fotos e depois de virar algumas páginas, né, não estava lá a foto do irmão dela nas páginas iniciais, ela consegue ver o rosto do irmão. E para que enfim me surpreenda o que eu já esperava. Então ela é surpreendida pelo que ela já esperava. E aí o que é que ela já esperava? Aí fica aberto. Né? Ela não conclui essa ideia. Esse já esperava, pode ser que ela retome a ideia aqui do início do texto, né? De que a memória dela é falha. E de que ela não encontra o irmão dela, ela tá perdendo o irmão. Ela não consegue lembrar do irmão. E aí quando ela vê o rosto do irmão, ela tem a certeza de que ela de fato não se lembra, não se lembra dele conforme conforme ele era de fato. Né? Mas não sei, aqui a gente assim, a gente está simplesmente falando sobre a possibilidade do texto. O texto ele tem não termina, digamos assim, ele tem um final aberto. Tá? E esse é o texto 1 da prova da Polícia Penal. Agora, me fala aqui, meu brother, me fala aqui, você que tá me escutando, você, meu brother, e você, minha brother, que porra de texto é esse, bicho? Esse texto aqui, a interpretação bastante difícil, justamente porque é um texto muito subjetivo. E vocês vão ver as questões desse texto, muito subjetiva mesmo. Bora lá. Questãozinha número 1, ó. Ele fala assim: isto não é uma história, isto é história. Vai tratar sobre tirar aqui esse artigo indefinido, né? Então, no primeiro parágrafo, a palavra uma é omitida na segunda frase. O uso e a omissão do artigo em sequência configuram um recurso linguístico que destaca o seguinte aspecto da narrativa. Aí você tem uma descrição generalista da personagem materna, relação entre distância cronológica e geográfica, trabalho ficcional sobre as recordações familiares e tensão entre objetos pessoais e móveis domésticos. Tá? Essa questão, gente, ela é complicadinha, tá? Ela é relativamente complicada, então é preciso se atentar. Por que ela é complicada? Porque aqui a gente tem um artigo indefinido, né? Um artigo indefinido. Indefinido. E aí, quando a gente tem esse artigo indefinido, o que que acontece? Esse artigo, a gente sabe que o artigo indefinido, ele dá a ideia de generalidade. Gene- Generalidade. O de português está nem sabendo digitar. Aí, o que que é essa generalidade? Se eu falo assim, ó, eu tenho uma história, é uma história qualquer. Agora, eu tenho a história, já é uma história específica. Então, nesse primeiro
período aqui, a gente tem essa ideia de generalidade, né? É uma história, não é uma história qualquer. E aqui é uma história, tá bom? Então ele está falando que isso não é uma história qualquer, que isso é uma história específica, uma história mesmo. Uma história que ela vai basear com base na memória. Então, esse uso e essa omissão desse artigo depois, ele mantém o quê? Uma descrição generalista da personagem materna? Aí que tal? Isso aqui é uma descrição generalista da personagem materna? O que é personagem materna? Personagem que é mãe? Não tem nada a ver. Essa questão do materno aqui, ó, quebra a letra A, tá? Então, a gente tem até uma descrição generalista, mas na verdade a gente não tem essa descrição, porque ele fala, isso não é uma história, isto é história. Então, a gente não tem essa descrição generalista, tá? Porque ele está falando que isso não é uma história. Bom, letra B fala a relação entre distância cronológica e distância geográfica. Não dá para a gente entender isso aqui, né? Uma história e história não tem nada a ver com distância, né? Nada a ver. Letra C, trabalho ficcional sobre as recordações familiares. Essa daqui já é a alternativa que mais tem a ver aqui pra gente, tá? Por que é a alternativa que mais tem a ver pra gente, ó? Porque esse texto ele fala sobre o quê? É a história da pessoa tentando escrever sobre o irmão dela com base nas suas memórias. Então é um trabalho ficcional. Por que é um trabalho de ficção? Porque ela fala a todo momento que as memórias são falhas, as memórias são subjetivas, as memórias são falaciosas. Falou-se isso no texto. Então, apesar de estar trabalhando com base na memória, a memória ela é falha. Não necessariamente o que você lembra é exatamente aquilo que aconteceu. Tanto é que ela está perdendo a lembrança do irmão. E aí ela busca pelo apartamento dela provas concretas de descrição do irmão, como um álbum de fotografias, por exemplo. Tá? Então você tem um trabalho ficcional. O que, que seria esse trabalho ficcional? É escrita sobre as recordações do próprio irmão, né? Recordações familiares. Por isso o gabarito da número 1 é a letra C de Cristo, tá? E a letra D fala sobre tensão entre objetos pessoais e móveis domésticos, o que não tem nada a ver também, né? Objetos pessoais e móveis domésticos, nada a ver. Essa questão, gente, daria para fazer por campo semântico, tá? Luiz, o que é campo semântico? São palavras que têm relação umas com as outras. Então, o texto, ele fala sobre uma autora que escreve sobre o irmão. Então, o único que você tem aqui de recordação, de memória sobre o irmão, é aqui na letra C de Cristo, tá? É aqui na letra C de Cristo. Não fala sobre descrição generalista de personagem materna, nem tem personagem materna, nem tem distância aqui. Ele fala lá no segundo parágrafo sobre distância, que está em Buenos Aires, mas pelo título não dá para chegar nessa conclusão. E na letra D, objetos pessoais também não tem nada a ver aqui com história e história, tá? Então, número 1, letra C de Cristo, mais uma questão relativamente difícil. Não achei fácil de ser interpretada essa questãozinha, não. Vamos lá. Questãozinha 2, ó. Questãozinha 2 a gente tem assim. No segundo parágrafo, o narrador indica que há uma expectativa em sua busca. Então, o narrador está buscando a lembrança do irmão e ele não encontra essa lembrança do irmão. E aí, ele tem uma expectativa. E nessa expectativa, é possível reconhecer um sentimento de quê? De o quê? Então ele espera encontrar a lembrança do irmão, mas ele não encontra. E aí, quando ele não encontra essa lembrança do irmão, como que ele se sente? Ele se sente incrédulo, ou seja, ele não acredita. Incredulidade tem relação a não acreditar nisso. Ele não acredita nisso. É de imparcialidade, ou seja, ele não sente nada, sem sentimento. Seria uma pessoa que não sentiu nada. Diminuir um pouquinho essa letra aqui. Isso, ele não acredita, ele não sente nada, ele está insatisfeito, ou seja, ele está insatisfeito no sentido assim, ele está triste, né, chocado, ou ele é indiferente, que é a mesma coisa de que não sente nada. Repara aqui que a gente tem duas alternativas que se parecem. Imparcialidade e indiferença é praticamente a mesma coisa. São expressões semânticas, sinônimas, né? Então, se eu tenho duas respostas praticamente com o mesmo sentido, provavelmente isso aqui não é a nossa resposta, porque senão a gente teria duas respostas corretas, né? Então, a gente tem que ver de incredulidade e de insatisfação. Então, quando a gente lê lá que o narrador ele procura o irmão, mas acaba não encontrando o irmão, ele fica incrédulo, ele fica, nossa, como que isso pôde acontecer? Eu não acredito que eu não lembro dele, não sei o quê. Não, ele não fica incrédulo, ele não fica assustado por isso, ele apenas fica triste, né? Por que que ele apenas fica triste, Luiz? Repare só quando ele fala que não encontrou, ó.
Ó, procurei meu irmão no pouco que escrevi até o momento e não encontrei em parte alguma. Alguma ideia talvez lhe seja justa, alguma descrição porventura evoque. Dissipei em parágrafos sinuosos uns poucos dados ditos verídicos, mais nada. Então ele não lembrou direito e está simplesmente justificando. Repare que ele não fica tipo, nossa, mas eu sou um péssimo irmão, eu tenho que suicidar por isso e não sei o quê. E ele não se sente assim, ele apenas vai justificando. Né? E depois ele ainda justifica mais falando que o leitor não deve acreditar que o narrador ele é um ingênuo. Por que ele não é um ingênuo? Porque ele sabe que nenhuma escrita, nenhum livro poderá de fato, nenhuma descrição que ele colocar num livro poderá de fato substituir o que de fato o irmão dele é. Então, assim, ele não se sente, digamos assim, incrédulo, né? Ele sabe que, de fato, é difícil fazer isso. Ele sabe que confiar nas memórias é complicado. Então, por isso, ele tem apenas uma insatisfação. Ele está apenas triste em relação a não ter conseguido lembrar do irmão. Bom? Então, não tem incredulidade, tem insatisfação. Por isso, a 2. Também a letra C de Cristo, tá? Letra C. Vamos aqui para a questãozinha de número 3. Deixa eu só ajustar aqui essa parte. Bora lá, questãozinha 3. Isso. E colocar aqui do outro lado agora. Isso, coube, beleza. Questãozinha 3, ó. Essa questão 3, gente, é uma questão de pontuação, tá? E é a pontuação justamente como a Selecom cobra. Então, se você assistiu às nossas aulas anteriores lá do curso, né? A resolução de provas anteriores, em que a gente vê as questões de pontuação da banca Selecom, tá? Lá no curso Descomplicando Português, eu te falei que, basicamente, a pontuação da Selecom, ela não te cobra se eu estou separando adjuntas adverbiais, por exemplo, não te cobra o motivo da pontuação, mas pega mais voltado no texto, pega mais voltado no sentido, tá? E a Selecom já cobrou aqui antes uma questão exatamente igual a essa, tá? Exatamente igual a essa. Então você tem assim, ó. Quase tudo o que eu tenho ao meu dispor é a memória, noções fugazes de gestões remotos, impressões anteriores à consciência e à linguagem, resquícios indigentes. E pergunta, ó, no trecho, o emprego da vírgula marca uma sequência encadeada pelo seguinte motivo. Então a gente tem uma sequenciação. Aí a gente tem formulação de expressões equivalentes, introdução de estruturas comparativas, indicação de consequências previsíveis e atração de conteúdos contrapostos. Ó, então vamos lá. Essa aqui, gente, essa vírgula aqui, ela acontece como se fosse uma enumeração, não é? Então, se eu falo, por exemplo, assim, ó, comprei, deixa eu dar uma aumentada nessa letra, comprei um carro, uma moto, uma catuaba e um CD de, sei lá, Léo Magalhães. Imagina que a gente tem essa frase aqui nada a ver que eu acabei de pensar aqui, ó. Frase nada a ver. Tipo assim, comprei um carro, vou colocar nessa parte aqui de baixo só para ficar mais fácil de ler, ó. Comprei um carro, uma moto, uma catuaba, um CD de Léo Magalhães. Tá. Essas vírgulas aqui, elas indicam o quê? Elas indicam que esses termos estão coordenados. O que significa são coordenados? Ó, eu comprei isso, comprei isso, comprei isso e comprei isso. São 4 coisas que eu comprei aqui. Né? Então, é como se eu tivesse aqui, ó, quem compra, compra algo, não é? Então, você comprou, ó, um carro, uma moto, uma catuaba, um CD de Léo Magalhães. É como se aqui você tivesse, ó, 1, 2, 3, 4 objetos diretos para o mesmo verbo. Porque quem compra, compra algo. Você não tem a preposição aí. Então, você tem 4 objetos diretos para o mesmo verbo. Repare, então, que todos esses elementos separados pela vírgula, ele tem a mesma função sintática. Toda vez que você tem termos em enumeração, toda vez que você tem termos em coordenação, o que significa isso? Termos coordenados são termos que têm a mesma função sintática. Automaticamente, gente, o gabarito nosso só pode ser aqui, então, a letra A de Alá, ó. Luiz, por que a letra A de Alá? Porque eu tenho formulação de expressões equivalentes. O que são expressões equivalentes? Termos coordenados. Então, quando eu falo comprei isso, tudo isso aqui que eu falar são termos equivalentes, são termos que eu comprei. Então, termos que têm a mesma função sintática. Essa vírgula separa termos com mesma função sintática, termos coordenados, termos com expressões equivalentes, e por isso a 13 é a letra A. Já tinha caído anteriormente na prova da Selecom exatamente desse jeito, tá? Exatamente desse jeito. Então aqui não foi nenhuma surpresa. Beleza? Questãozinha número 4. Vamos apagar aqui esse trem de Léo Magalhães aqui agora. Não sei nem por que eu lembrei de Léo Magalhães. Nem sei se Léo Magalhães existe ainda. Vamos lá. No segundo parágrafo, a palavra malversar pode ser substituída mantendo o sentido global da frase por. Essa aqui, ó, era outra questão que era certeza que ia cair. Sempre nas provas da Selecom é cobrado. A palavra X pode ser substituída pela palavra Y. Isso sempre cai.
Sempre cai. E esse tipo de questão é a questão que dá para errar, porque se você não tiver a mínima noção de que palavra que é essa, malversar, se você não conseguir jogar ela no contexto e conseguir pegar o sentido dela, você não consegue desenvolver esse tipo de questão, né? Então é uma questão relativamente difícil. Então malversar tá aqui, ó, nessa parte aqui, vou marcar de verde aqui, ó. Então você tem, ó, e a linguagem resquícios indigentes que eu insisto em malversar em palavras. O que que é malversar? Ela vai escrever, né? Então vai escrever em palavras, só que não é escrever de maneira positiva, é escrever de maneira negativa, né? Então eu insisto em escrever de maneira negativa em palavras. O que que daria para colocar aqui, ó? Daria para substituir malversar por ocultar, indispor, concentrar ou desperdiçar. E aí? Ó, vamos lá. Ó. Ocultar seria não colocar na frase. Então, se ele coloca malversar, ele coloca, ele não oculta, né? Automaticamente, ó, não pode ser que a letra A, minha resposta. Letra B fala indispor, né? Indispor, eu tô indisposto, né? Indisposto, você me chama para, Luiz, bora tomar uma catuaba? Ah, não, hoje eu tô indisposto. Né? Por quê? Porque a pessoa que também está disposta a tomar catuaba, a pessoa já está afastada de Jesus tem tempo, né? Gente, ó, catuaba não, vamos beber outra coisa. Bebe lá sei lá, um Big Apple, um negócio assim, bebe lá um corote, até corote deve ser melhor do que catuaba, né? Catuaba não, gente, catuaba não. Então eu tô indisposto para tomar catuaba, né? Indisposto é a mesma coisa do que malversar? Também não, nada a ver. Aí você tem que concentrar. Então, o que eu insisto em concentrar em palavras. Eu vou concentrar tudo o que eu sinto em palavras. Até daria. Ó, eu vou concentrar tudo que, tudo que eu sinto, todas as minhas memórias, eu vou concentrar essas memórias em palavras. Daria. E aí depois você tem a próxima, que é desperdiçar. Então você vai desperdiçar em palavras. Então vamos pensar, desperdiçar daria também, ó. Então eu insisto em desperdiçar em palavras. Então, qual que seria a nossa resposta aqui? Concentrar ou desperdiçar? Galera, vai depender aqui a resposta desse prefixo mal aqui. Por que do prefixo mal? Porque ele não está falando que ele vai versar em palavras. Se fosse versar em palavras, eu poderia falar concentrar. Então, eu vou pegar todas as minhas memórias do meu irmão e vou versar elas em palavras. Então, versar é uma coisa boa. Eu vou concentrar essas memórias em palavras. Agora, aqui não, aqui ela está falando que vai malversar. Se vai malversar, o que que acontece? Ele vai versar de maneira ruim. Então é concentrar de maneira ruim. E aí, por isso, a gente não pode colocar aqui um adjetivo de característica, digamos assim, positiva, justamente porque aqui o malversar tem uma característica mais negativa. Então, entre um positivo e um negativo, a gente fica aqui com o negativo. Então, ele vai desperdiçar em palavras. Reparei que o texto ele tem justamente essa noção de perder o significado real do irmão, de não conseguir lembrar do irmão. Então, ele desperdiça as palavras dele. Ele desperdiça a memória em palavras, porque ele faz um serviço ruim. É isso que ele quer dizer, tá? Por isso a 4 é a letra D de God, tá? Letra D de God. Mais difícil, né? Difícil. Depois, a questão 5, a gente tem uma nova questão de pontuação. Nova questão de pontuação. Né? Então, a gente tem duas questões de pontuação e na prova da Selecon, nas provas anteriores, já cobrou-se isso aqui também. Né? Já cobrou-se isso aqui também. Então, aqui não é uma questão, digamos assim, inédita da Selecon. Igual cobrar um texto desse foi muito difícil, mas essa questão 5 é uma questão de boa. Né? Então, ele te dá um trecho aqui, você tem os dois pontos aparecem bem aqui, né? E ele te pergunta, do ponto de vista da argumentação, a expressão introduzida pelos dois pontos estabelece com o trecho anterior uma relação de quê? E aí você tem generalização, comparação, explicação, então concessão. O que que ele está falando aqui, ó? Ele está falando aqui assim, ó. Não se depreenda dessa observação desnecessária a minha ingenuidade. Ou seja, ele está falando assim, ó. Não ache que eu sou ingênuo. É isso que ele está falando, ó. Não ache que sou ingênuo. É isso que ele está falando. Não ache que eu sou ingênuo. E aí depois ele explica. Sei bem que nenhum livro poderá contemplar ser humano nenhum. Nessa vírgula aqui, esses dois elementos aqui, gente, esses dois termos, eles estão sem uma conjunção. E é possível eu substituir esses dois pontos por uma conjunção. Né? Eu posso colocar aqui ó, a conjunção pois. Então eu posso colocar aqui a conjunção porque. Ó, não ache que sou ingênuo, porque eu sei bem que nenhum livro jamais poderá contemplar o ser humano.
Então, repare, se eu consigo colocar aqui a conjunção porque para unir essas duas frases, significa que entre elas eu tenho uma relação aí de explicação. E por isso, o nosso gabarito aqui é a letra C de Cristo, tá? Explicação. Porque eu estou explicando o motivo pelo qual eu não sou ingênuo. Então, eu não sou ingênuo porque eu sei que nenhum livro jamais poderá contemplar o ser humano nenhum. Então, a questão sobre coesão textual, que vai pegar o sentido entre as frases. Você tinha que conseguir substituir esses dois pontos por uma conjunção. Mistura-se, então, pontuação com coesão textual. Questão que a Selecom sempre cobra nas suas provas, tá? Sempre cobra. Beleza, vamos à questão 6, questão que muita gente me pediu para olhar para ver se ela seria anulável ou não, tá? Para ver se ela seria anulável ou não. Então essa aqui, ó, é a hora que você tem que prestar atenção. A Selecom, gente, nessa daqui conseguiu fazer uma pegadinha sensacional. Conseguiu fazer uma pegadinha sensacional. Então bora lá. Um verbo encontra-se vinculado a seu complemento diretamente, sem a presença de uma preposição. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer aqui, ó, que você tem um verbo que é VTD. Ele está querendo um verbo VTD e um objeto direto. Ele quer em qual dessas alternativas eu tenho um verbo direto, sem a presença de preposição. Então eu quero a alternativa que eu tenha um verbo transitivo direto. Né? E aí, qual das alternativas aqui eu tenho um verbo transitivo direto? Bora ver, bora analisar. Ó, tratar-se de acessá-las implicará sempre novas falácias. Aqui a gente tem uma pegadinha na letra A, porque aqui ó, você tem um tratar de. E aí quem trata, trata de algo. Né? Esse verbo aqui ele é um verbo transitivo indireto. Isso é verdade. Mas repare que esse verbo aqui, gente, ele não está destacado. Quando você analisa os outros verbos, ó, apesar de ter o tratar aqui, repare só que eu vou marcar de azul aqui, ó. Você tem um acessar e você tem também um implicar. E a gente tem mais verbos. Olha só. E aí, quando a gente analisa esses verbos isoladamente, o que a gente encontra aqui? Ó? Quem acessa, acessa algo, acessa alguém. Ó, então, esse verbo aqui, o acessar, né? Ele é VTD. E esse las aqui é o objeto direto. Depois a gente tem outro verbo, que é o implicar. Quem implica, implica algo. O que você está implicando aqui no caso? Novas falácias. Novas falácias aqui seria o meu objeto direto desse verbo. Então, repare, na alternativa da letra A, apesar de ter se tratar de aqui, a gente tem um verbo VTD e outro verbo VTD. São dois verbos VTD. Então, existe sim a presença de verbos sem preposição. Beleza? Existe sim. Beleza, pode ser a nossa resposta. Vamos analisar as outras, ó. A frase da letra B, ela tá na ordem inversa. Você tem, ó, ninguém mora neste apartamento de Buenos Aires. Ninguém mora nesse apartamento de Buenos Aires. Ninguém é um sujeito e quem mora, mora. Né? Então, esse verbo aqui, ó, ele vai ser um verbo intransitivo, tá? Vai ser um verbo intransitivo. E aí, esse verbo intransitivo é seguido de adjunta adverbial de lugar, que é o neste apartamento de Buenos Aires. É onde que ninguém mora. Mas você tem, então, um verbo intransitivo, tá? E verbo intransitivo não é um verbo transitivo direto, então essa daqui não é a nossa resposta. Na letra C, a gente tem o seguinte: parto por este apartamento à procura de rastros do meu irmão. Então, quem parte, parte por algum lugar. Ó, parte por algum lugar. Ó a preposição aparecendo aqui, ó. Já não é a resposta. E aqui só tem esses verbos, tá vendo? Ó, deixa eu marcar os verbos aqui de verde. Ó, você tem aqui o morar. Você tem aqui o verbo partir. Tá vendo? Todos esses verbos aqui da letra B e da letra C, eles exigem preposição. E aqui o da letra D você fala não estou em casa. É um verbo intransitivo. Quem está, está. E em casa é adjunta adverbial de lugar. E também tem a preposição. Ó. Então todas essas alternativas possuem preposição, exceto a letra A, que a letra A até que você tem uma que possui preposição também, mas você tem outros dois verbos que são transitivos diretos. E pelo fato de haver esses dois verbos transitivos diretos, o gabarito aqui tem que ser letra A, tá? Tem que ser letra A. Questãozinha com a pegadinha bem bolada aqui, bem bolada. E aqui a gente fecha a primeira parte do texto, né? Fechamos aqui a primeira parte do texto, questõezinhas assim relativamente difíceis, né? Relativamente difíceis, porque a própria interpretação do texto é uma interpretação difícil, não é uma interpretação fácil. Essa segunda parte, ela já não vai tratar mais sobre aspectos gramaticais, igual essa aqui cobrou, né? Ah, Luiz, mas eu nem achei que foi muita gramática. Foi sim, só. Olha só, você tem a questão 6 é de gramática, questão 5 é de gramática, questão 3 é de gramática, questão 1 é de gramática aplicada ao texto. Então a gente tem duas questões de interpretação mesmo, se bem que essa aqui nem é, a questão 4 nem é de interpretação, é de substituição de palavras, né? Mas dá para deixar ela com o texto. A gente tem mais ou menos uma questão mesmo de interpretação de texto, ó, que foi a questão 2.
né? As outras, a questão 3 e a questão 5 são questões de pontuação. A questão 6 é uma questão de análise sintática, transitividade verbal. A questão 4 é substituição de palavras, então não é muito voltada ao texto. A gente teve uma questão voltada ao texto, basicamente, e a outra gramática com texto. Então, a prova foi bem gramatical, essa primeira parte, tá? Foi bem gramatical. Agora, essa segunda parte, ela já vai ser uma parte mais textual, tá? Aí você tem um texto de arte e cirurgia estética, um texto que também não é difícil, não é fácil de ser analisado, né? Não é fácil de se analisar esse texto. É um texto de um carinha que chama Francisco Bosco, ó. Tá aqui o nome dele, ó. Francisco Bosco. Ó. É um texto extraído e adaptado de Banalogias de Francisco Bosco. Né? Então, se o cara tem um texto que chama Banalogia e o texto do cara chama aí Arte e Cirurgia Estética, você vai ver que esse texto também ele é complicadinho, né? Ele é bem complicadinho. Mas bora lá, bora lá. Estamos aqui na parte 2. Ó, então ele fala assim, ó. A prática da cirurgia estética, tal como vem sendo intensamente exercida na cultura contemporânea, visa, ou seja, objetiva, a adequar um corpo aos valores exaltados pela cultura. Então, o que a estética tem que fazer? Ó? A prática da cirurgia estética, ela está adequando um corpo aos valores exaltados pela cultura. Isso que eu tá falando. Então, quando a gente faz uma cirurgia estética de, por exemplo, harmonização facial, o que a gente está fazendo? A gente está moldando o nosso corpo aos valores que são exaltados, aos valores que a cultura diz que é positivo. Então, talvez um rosto de determinada forma não seja exaltado pela cultura. O que a gente faz então? A gente quer ter um rosto exaltado pela cultura e pratica a cirurgia estética. É isso que a gente faz. É isso que o cara do texto está falando. E ele continua. Esta, ou seja, a cultura, constrói assim um lugar estético previamente definido e exalta-o como norma. Então o que ele está falando? A cultura fala que o que é bonito é isso. E como o que é bonito é isso, todo mundo que quer ser bonito tem que seguir isso daqui. É isso que ele está falando. Ele continua. Os que não estiverem adequados a essa construção são marginalizados, estão à margem, isto é, fora do lugar. Então, a cultura define o que é bonito, e se você não é o que é bonito, então você está à margem, você está fora do lugar da cultura. Beleza? A experiência subjetiva, que é negativa, que provocará a demanda pela cirurgia estética é, portanto, a experiência de uma atopia. O que é atopia? É de estar fora do lugar, de não ter um lugar. O que significa isso aqui que ele falou? Basicamente isso aqui é o que ele vai falar agora. A cirurgia estética, então, aparece como um instrumento que a cultura disponibiliza para que as pessoas tornem-se adequadas ao lugar, ponham um fim à sensação existencialmente desconfortável de atopia. Então, atopia significa a pessoa não estar pertencente a um determinado lugar. Então, se a cultura ela fala que o que é bonito é isso e você não é isso, você é diferente do isso que a cultura prega que é bonito, então você se sente numa situação de atopia. Essa situação de atopia é uma situação de não pertencimento ao que a cultura exalta. E aí, para resolver isso, você tem a cirurgia plástica, cirurgia estética, que vai te tirar da região de atopia e vai te colocar dentro da região daquilo que é exaltado pela cultura. É isso que ele tá falando no texto dele. Só que o cara tá falando isso com palavra muito difícil, né? Muito difícil, mas basicamente é isso. E aí, ele vai para essa outra parte aqui. Deixa eu consertar aqui minha parte do texto, rapidinho aqui. Puxar um pouquinho mais para cá. Isso. Agora me colocando de volta. Beleza. Então, ó, ele fala assim agora. Curiosamente, a pré-condição subjetiva para uma experiência de arte é muitas vezes também a experiência negativa da atopia. Vamos ver o que é isso. Os caminhos da arte e da cirurgia estética se originam na mesma encruzilhada. Seu destino, entretanto, serão radicalmente diferentes. Beleza, ele falou blá 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 blá. Aí ele vai ter uma questão sobre isso aqui, ó. Ele vai. O que é a experiência de atopia? Ele vai explicar a atopia aqui nesse parágrafo. E aí, para isso, ele usa o seguinte, ó. A criança que tem problemas de saúde e cuja debilidade a impossibilita de participar normalmente das atividades corriqueiras das demais crianças, impedindo assim de pertencer a um grupo. Isso é a atopia, né? Então ele está aqui, ó, explicando, exemplificando o que seria a atopia. E aí ele exemplifica, ó. É o caso do grande pianista Nelson Freire, tal como nos conta o documentário de João Moreira Salles. A saúde frágil cria um pequeno exílio,
um outro lugar que, contudo, não pode ainda ser experimentado como lugar. Não há nada dele. Ele se define apenas negativamente, pela impossibilidade, pelo vazio, pela ausência, por não ser o verdadeiro lugar. Isso é, o lugar do grupo, da aceitação e o lugar da norma. Luiz, o que é isso que esse cara está falando aí agora? Ó, ele está tentando explicar o que é atopia. Para isso, para explicar o que é atopia, ele cita um exemplo. Ele fala criança que tem problemas de saúde e não consegue acompanhar o grupo. Ela está em uma situação de atopia, porque ela está num lugar sozinho. E aí ele cita o cara, cita um documentário para falar nessa parte aqui o seguinte, ó, que essa saúde frágil cria um pequeno exílio, né? Ou seja, ele fica exilado. Exilado por quê? Porque ele não está junto com o grupo na sociedade. Ele é diferente do grupo. Se ele é diferente do grupo, ele está à margem, ele está isolado. Foi o que falou lá no primeiro parágrafo também. Só que o problema é que nesse pequeno exílio, ele sente um lugar de vazio. Ele tem um lugar de ausência, porque não é o verdadeiro lugar. Onde que o cara queria de fato estar? Ele queria estar de fato com o grupo. Ele queria estar praticando as mesmas coisas que o grupo fazia. Só que ele não pode fazer isso porque ele é impossibilitado por causa das condições físicas. É isso que ele está falando. E é isso que é atopia. Atopia é o sentimento de você não se pertencer a nenhum lugar que é culturalmente exposto como sendo o lugar ideal. E aí você tem a conclusão, que aí vai falar sobre arte e que aqui retoma um pouquinho, retoma, não, antecipa um pouquinho a ideia da redação, tá? O tema de redação é sobre arte também. Ele pergunta assim: onde está a arte nisso tudo? A arte é exatamente o meio pelo qual, na encruzilhada da atopia, preenche-se o vazio do isolamento, dando-lhe um conteúdo e fazendo dele assim um espaço. Então, para que serve a arte? A arte serve para você não se sentir mais vazio. A arte pode ser uma forma de você preencher o vazio de ser diferente do que é exposto pela cultura. Ele continua: a arte é o meio pelo qual o sujeito nomeia a si e ao mundo de uma outra forma. Essa renomeação cria um lugar, na medida em que o mundo renomeado é imediatamente um mundo revalorado. Isso configura todo o espaço, pois é uma determinada estrutura de valorização normativa que condena a diferença à atopia. Então ele está falando basicamente que a arte funciona como forma de se achar no mundo. É isso que ele está falando basicamente. Né? De um jeito assim, bem doido, bem pessoal de letras, né? Tipo, bem pessoal de humanas. Coloca um texto bem nada a verzão aqui, bem de humanas, bem viajado. Parece que o cara deu aquelas duas taquinhas de maconha, né? Antes de duas tragadinhas lá, antes de escrever o texto, e foi escrever um texto com base nas ideias da maconha dele. Porque é um texto viajado, fi. É um texto viajado. Faz sentido o texto do cara? Sim, o texto do cara é massa, o cara é inteligente com borra. Mas assim, para nós, assim, meros mortais, esse texto ele é bastante complexo, ele é bastante difícil, tanto esse quanto o primeiro, né? Então foi uma certa sacanagem essa Lecon ter trazido textos assim. Mas vamos lá, vamos ver o que tá falando nessas últimas 4 questõezinhas, ó. Voltando aqui, esqueci de voltar. De acordo com o ponto de vista manifestado no primeiro parágrafo, a demanda por cirurgia estética é caracterizada pelo quê? Ó, então você tem, ó, por que as pessoas querem fazer a cirurgia estética? Lembra lá, porque a cultura impõe que o padrão de beleza é X. E aí as pessoas que não estão incluídas nesse padrão de beleza, elas realizam a prática de cirurgia estética para se incluírem nesse padrão que é imposto pela cultura. É isso que ele está falando. Então vamos lá. Atitude de contestação à cultura. Quem contesta é ser contrário à cultura. Não, a cirurgia não contesta a cultura, pelo contrário, né? Idolatra a cultura. É um projeto de adequação a padrões. É que você vai estar se adequando aos padrões impostos pela cultura? Sim, pode ser, né? C. Consciência de experimentação inovadora. Nada a ver isso aqui, né? E valorização de comportamentos singulares. Também não. Isso aqui é feito pelo quê? Projeto de adequação a padrões. Então ele quer aqui, ó, se adequar aos padrões culturais e é por isso que ele faz isso, tá? Então a 7 é a letra B de Buda, tá? Letra B de Buda. Vamos lá, 8. A visão construída em torno da arte no texto considera sua função de o quê? Então, qual que é o objetivo da arte? Ó? O objetivo da arte está aqui no último parágrafo do texto. Ó. Não, onde está a arte nisso tudo? Então, a arte ó, preenche-se o vazio do isolamento. A arte dá um conteúdo ao isolamento e faz dele um espaço. Acaba com essa sensação de atopia. Né? Essa daqui também a gente tem uma pequena pegadinha. Né? Essa aqui, 8 aqui, também dá para errar facilmente. Facilmente. Ó. Então, preste atenção. A visão construída em torno da arte no texto considera sua função de impedir a socialização de sujeitos diferentes
Então a arte impede a socialização. Repare que impedir socialização tem característica negativa. E a arte não tem essa característica negativa, né? A arte ela faz o quê? Ela socializa. Possibilitar o aparecimento de novos valores. Então a arte possibilita aparecer novos valores? Pode ser, isso é uma coisa boa, né? Vamos ver se tem resposta melhor. Impor uma dinâmica de isolamento dos artistas. Ou favorecer um comportamento de ocupação dos espaços. E aí? Ó, essa daqui não é impor uma dinâmica de isolamento dos artistas, porque o texto não fala só de artista, né? Opa, aqui. O texto não fala só de artista, então por isso essa letra C não é verdadeira. E a gente fica aqui entre duas, né, galera? A gente fica aqui entre duas, ó. A gente fica aqui, não estava aparecendo as marcações, agora voltou. A gente fica aqui entre duas, né? Entre a letra B e entre a letra D de Deus. E aí? Enquanto eu bebo aqui meu copo d'água, o que vocês marcariam nessa aqui? Essa é muito fácil de você marcar aqui, ó, favorecer um comportamento de ocupação dos espaços, né? Por quê? Porque o texto fala disso, ó. Então a arte é exatamente o meio pelo qual, na encruzilhada da atopia, preenche-se o vazio do isolamento, dando-lhe um conteúdo. Repare nessa parte aqui especificamente, ó. Ó, dando-lhe um conteúdo, ó. O que vocês entendem por essa parte aqui, ó? Dando-lhe um conteúdo. Ó, dando-lhe um conteúdo. Nessa parte aqui, o que ele está falando? Você tem aqui, ó, você pega o isolamento, a arte dá um conteúdo ao isolamento. É isso que está falando nessa parte aqui, ó. Vou aumentar essa letra aqui, só para ficar mais fácil de ser lido. Então ele fala basicamente aqui, ó, que a arte, ela dá um conteúdo ao isolamento. É isso que está falando, né? Então, o que significa dar um conteúdo ao isolamento? É possibilitar o aparecimento de novos valores ou favorecer um comportamento de ocupação de espaço. E parece que é favorecer um comportamento de ocupação de espaços, mas ele não apenas ocupa o espaço, ele dá ao isolamento um novo conteúdo. Ele dá ao isolamento a questão de atopia, né? É quando você se sente isolado, você pega essa mesma situação em que você se sente isolado e você ressignifica essa situação. Então agora você não está mais isolado. Por que não? Porque você colocou um conteúdo. Você colocar um conteúdo é a mesma coisa do que apresentar novos valores. E por isso, então, que o gabarito aqui tem que ser a letra B e não a letra D, tá? Mas aqui você tem uma pegadinha porque a banca ela te induz a marcar aqui a letra D. E a resposta está justamente aqui, ó. Você dá um conteúdo ao vazio do isolamento. O que é dar um conteúdo? Dar um conteúdo é atribuir novos significados. Então, pela cultura, você pensa de uma determinada forma. A cultura estabelece o que é bom e o que é ruim. Se você é ruim, você tende a fazer, a se encaixar na cultura e para isso você faz procedimentos estéticos. Mas com a arte não. Com a arte, qual que é o objetivo da arte? O objetivo da arte é você ressignificar o seu vazio. Por quê? A arte é um meio pelo qual o sujeito nomeia a si e ao mundo de outra forma. Ó a resposta aqui de novo, ó. Você nomeia a si e o mundo de outra forma. Essa renomeação cria um lugar. Olha só, tá bom? Então isso reconfigura um espaço novo. Se reconfigura, é um aparecimento de novos valores, tá? E não favorecer um comportamento de ocupação do espaço. Isso aqui é muito simplista, digamos assim, né? Você não está simplesmente ocupando espaços. A arte não serve para, por exemplo, você está triste, então a arte vai lá e vai preencher o lugar da sua tristeza. Não é isso. A arte ela vai ressignificar a sua tristeza. E a sua tristeza, o mesmo motivo pelo qual você se sente triste, o mesmo motivo pelo qual você se sente deslocado, você vai ressignificar esse motivo e você se deixará de se sentir deslocado. Então ele ressignifica, ele apresenta novos valores, a arte muda a sua concepção de mundo. É isso que a arte faz, tá? Então por isso o gabarito aqui é a letra B, mas dava para marcar facilmente aqui a letra D, tá? Essa questão foi muito bem bolada mesmo. Vamos para a próxima? Questãozinha de número 9, ó. Os caminhos da arte e da cirurgia estética se originam na mesma encruzilhada. Seus destinos, entretanto, serão radicalmente diferentes. Essa aqui é uma questão típica da Selecon também. As outras provas da Selecon cobram essa mesma pegada. E aí você tem duas frases, né? E ela quer o sentido entre essas duas frases. Quer o sentido entre essas duas frases. E o que a gente tem aqui, ó? Vamos lá. A relação entre as duas frases, delimitadas pelo emprego do travessão, pode ser descrita pelo seguinte par de palavras.
Você tem então uma causa, uma consequência, uma ponderação, uma explicitação, uma abstração e uma especificação, uma convergência e uma divergência. E aí? Então vamos lá. Os caminhos da arte e da cirurgia estética, ó, tanto a arte quanto a cirurgia estética, você tem dois elementos, arte e cirurgia estética, se originam na mesma encruzilhada. Então tá falando que basicamente a origem dos dois é a mesma coisa. Ok? Só que, porém, entretanto, contudo, quando você tem esse entretanto aqui, você tem ideias distintas, ideias diferentes. Então, seus destinos, contudo, serão radicalmente diferentes. Isso mostra o quê? São duas que estão iguais, e depois essas duas que antes eram iguais, elas são diferentes. Automaticamente, a gente tem a seguinte resposta. A gente tem convergência, que é concordar, e divergência. Então, elas convergem na sua origem, mas divergem no seu destino. Basicamente é isso, e por isso o gabarito é a letra D de Deus, tá? Letra D de Deus. Isso aqui é relativamente mais fácil. E nossa última questãozinha, ó, ele fala assim: no segundo parágrafo, a definição de atopia é formulada por meio de qual estratégia, né? Então a gente tem lá no segundo parágrafo, ó, essa ideia daqui, ó. A gente tem o que é a experiência de atopia. E aí você tem nessa parte aqui que eu vou colocar de amarelo, ó, a nossa resposta. Isso aqui tudo é a nossa resposta. Ó. Então, o que é a experiência de atopia? A criança que tem problemas de saúde e cuja debilidade a impossibilita de participar normalmente das atividades corriqueiras. Isso é a alopia. E depois ele exemplifica, ó, é o caso do grande pianista João Freire, Nelson Freire, né? Então você tem apresentação de exemplos aqui. Sim, parecem ser exemplos, né? Você tem informação subentendida? Não, a informação ela não está subentendida. Subentendida, a informação está excluída, está oculta. E essa informação não está oculta, ele está explicando explicitamente o que é a atopia. Né? Você tem contextualização histórica, você não tem uma contextualização histórica. Né? O que seria uma contextualização histórica? Você tem no século XIX, a atopia era visto como isso. No século XX, a atopia é visto assim. Não tem isso. Então você tem descrição de personagem? Opa, Luiz, tem descrição de um personagem lá. Só que a descrição de um personagem, você tem um personagem no texto e você está descrevendo esse personagem, como por exemplo, imagina que você está lendo, sei lá, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Putz, não sei nem por que eu citei Sítio do Pica-Pau, né? Nada a ver. Mas aí, esse Sítio do Pica-Pau Amarelo eu vou lá descrever um personagem. É isso que está acontecendo aqui? Não. Aqui você tem a criança que tem problemas. Que criança é essa? Não sei. Não é necessariamente um personagem em si. Eu estou falando de maneira generativa. Pera aí que eu vou trocar a palavra. Eu estou falando de maneira mais, digamos assim, mais abstrata. Né? Então, não estou falando de uma criança específica. Eu estou falando de uma criança qualquer. Tá? Então, por isso, eu não tenho aqui a descrição do personagem, tá? Eu tenho aqui, na verdade, a apresentação de exemplos. Eu apresento o exemplo que você tem uma criança genérica e depois eu apresento um exemplo específico lá do Nelson não sei o quê. Mas são dois exemplos do que é a atopia. Então ele explica o que é a atopia pelo exemplo das personagens, tá? E essa aqui é a nossa prova da Selecon, tá? Essa aqui é a nossa prova da Selecon. Espero aí que você tenha gostado da prova. Qualquer dúvida que você tenha ainda depois dessa explicação, se você continuar com alguma dúvida, pode me mandar aqui nas minhas redes sociais, tá? É @prof. Luiz F. Carvalho. Pode falar lá. Fala, Luiz, vi sua resolução aqui. Cara, não entendi lá a questão 9. Tem como você me explicar direitinho? Pode me mandar lá que eu te explico de maneira mais detalhada caso precisar. E no mais, essa aqui foi a nossa resolução da prova. Lembrando que aqui no canal vai ter vídeo também de análise de redação de modelo para prova, tá? Então vou lançar um vídeo aqui analisando uma redação modelo para a prova da Selecon, que foi esse tema da arte, tá? Se a arte ela seria importante para garantir lá a socialização e os direitos humanos. É um tema bastante difícil, bastante abstrato e que eu fiz esse tema com base nos nossos ensinamentos do curso, utilizando os mesmos conectores, as mesmas estratégias e os mesmos repertórios que eu passei, tá bom? Então, guarde aí se quiser, vai ter aqui o nosso videozinho também, tá? Para ter acesso e no mais. Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente fica por aqui. Força guerreiro, força guerreira e até o nosso próximo encontro.